Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, essa semana a gente não teve, né, nossa aula na quarta-feira, então hoje eu vou tentar já dar uma introduzida no assunto que nós falaríamos na quarta, e aí já resolver alguns exemplos, mas é óbvio que a gente vai retomar isso na próxima aula, né, na semana que vem, na quarta que vem. Então, estamos iniciando uma aula assíncrona de resistência dos materiais do módulo 1. E a gente começa falando um pouquinho sobre o conceito de momento, né? Talvez você já tenha ouvido falar em momento, ou já tenham até mesmo aprendido sobre isso, mas momento é basicamente a mesma coisa que torque, né? Então, toda vez que a gente fala torque, a gente pode relacionar isso ou lembrar de momento, né? E aí um exemplo bem simples para a gente ver onde que o momento ele é aplicado no nosso dia a dia, né? É a questão de soltar ou apertar as coisas, né? Quando eu solto ou quando eu aperto alguma coisa, eu estou exercendo ali no meu objeto um momento, né? Um torque. E aí, para a gente ilustrar isso da forma mais simples possível, vejam aí a figura, né? Imagina que você tem uma chave de boca e, no nosso exemplo aí, um motorista de caminhão que está tentando soltar as porcas que fixam a roda do caminhão, tá? E aí, né, o que vai acontecer? Ele vai aplicar um esforço, vai aplicar uma força, e essa força vai estar a uma distância lá do centro da porca, né? O que seria o momento? O momento seria exatamente a multiplicação da força que ele está aplicando pela distância entre o ponto de aplicação da força e o centro da porca, tá? Então que conta que eu faço, né, para calcular aí o momento? É exatamente essa, né? Então, ó, veja, o momento ele é sempre a força que está sendo aplicada vezes a distância do ponto de aplicação da força em relação ao meu ponto de referência. No nosso caso ali, o ponto de referência é o centro da porca. Então, o momento que está sendo exercido ali pelo caminhoneiro, ó, pelo motorista do caminhão, é um momento de 400, que é a força que ele está aplicando. Mas eu não falei isso. Verdade, vamos ler aqui então. O ponto de aplicação da força está distante 15 centímetros do centro da porca. Então, se a gente olhar aqui, ó, o ponto onde ele está aplicando a força está a 15 centímetros de distância do centro da minha porca aqui. E o módulo da força máxima aplicada é de 400 newtons. Então, o rapaz lá do caminhão, o máximo de força que ele consegue fazer aí é de 400 newtons. Nessa situação, suponha que o motorista está próximo de conseguir desatarrachar a porca. Então, quando ele aplica 400 newtons de força e ele está ali só usando a chave de boca, né? E ele está aplicando essa força a 15 centímetros de distância do centro da porca, que é o meu ponto de referência, ele já está quase conseguindo soltar a porca, tá? E ele está gerando um momento de quanto? Ó, momento igual a força que ele está aplicando de 400 vezes, eu coloquei a distância aqui em metros, tá? Então, 15 centímetros, 0,15 metros, 400 vezes 0,15, 60 newtons vezes metro. Newton vezes metro, então, unidade do sistema internacional aí de momento. Então, ele está aplicando esse torque aqui, esse momento, lá na porca. E aí, supõe o seguinte, ó, ele achou que ele estava fazendo muita força, né? Vocês já devem ter visto isso. Aí, o que ele fez? Ele acoplou uma extensão à chave de boca, né? Vamos supor que ele tenha pegado um cano lá, encaixado aqui na chave e aumentado esse tamanho do comprimento aqui da chave, né? Então ele acoplou uma extensão à chave de boca de forma que o novo ponto de aplicação da força agora é 75 centímetros do centro da porca. Então ele aumentou o comprimento desse braço aqui e agora o ponto de aplicação da força está a 75 centímetros de distância do centro da porca. O que a gente já sabe? Que para deixar a porca lá quase solta, preciso gerar um momento de 60 newton vezes metro, né? Então, o que a gente vai fazer? Ó, calcule o novo valor da força em newtons necessário para que novamente essa porca fique próxima de ser desatarrachada, né? Então, ó,
a gente vai pegar essa formulinha de novo do momento. Momento igual a força vezes distância. Se eu quero descobrir agora a força que ele tem que fazer para gerar esse momento aqui de 60 N vezes metro, é a força que eu tenho que isolar. Para isolar a força, esse D que está multiplicando passa para o lado de lá dividindo. Então, F isolado é igual ao momento dividido pela distância. O momento que ele tem que fazer para deixar ela quase solta é de 60 newtons vezes metro, dividido pela distância nova agora de 75 centímetros, ou 0,75 metros. Fazendo a divisão, olha a força que ele precisa fazer agora, de 80 newtons, bem menor do que a que ele precisava fazer antes, só de 400 newtons para gerar o mesmo momento. Por quê? Eu aumentei o tamanho ali do braço da minha alavanca, né? Então, por isso que geralmente a gente vê quando alguém vai trocar um pneu, né? Ou mesmo a gente já fez isso, é comum acoplar alguma coisa lá na chave para aumentar o braço dessa chave, né? E assim reduzir a força que a gente tem que fazer. O que a gente tem que lembrar disso tudo? Momento igual a força vezes distância, e a gente vai deixar combinado o seguinte, ó, toda vez que esse momento ele for no sentido horário, esse momento vai ser negativo, e toda vez que ele for no sentido anti-horário, esse momento vai ser positivo. A gente vai deixar combinado isso então, tá? Beleza, e aí a gente passa para um outro conceito bastante importante, que é a questão dos apoios, né? Então, os meus materiais, eles estão constantemente apoiados em algum lugar, né? Ainda que seja no chão, né? Mas a gente tem alguns tipos de apoio, né? Apoio simples, o que é um apoio simples? Ou um apoio móvel, ou rolete, aí tem vários nomes. Esse tipo de apoio aqui, ó, ele vai gerar na minha estrutura, no meu sistema, apenas uma reação. Por quê? Esse tipo de apoio, que é o rolete, o apoio móvel, enfim, ele restringe a movimentação do meu material. Então aqui, ó, o material ele está apoiado no rolete, né? Ele só não deixa o meu material cair no chão. Mas se eu quiser movimentar o material na horizontal, eu consigo. Então, esse tipo de apoio, ele sempre vai gerar apenas uma reação na vertical, tá? A gente vai ver isso melhor nos exemplos, tá? Tem outro tipo de apoio, que é o apoio do tipo pino ou articulação, né? E aí já muda um pouquinho, porque quando eu tenho lá um pino ou articulação na minha estrutura, né, prendendo aqui meu material, o pino, ele não deixa nem que o material caia aqui no chão e nem que o material se movimente na horizontal. Então ele restringe o movimento de dois jeitos, né? Ele restringe na horizontal e na vertical. Então surge lá no meu sistema duas reações, uma na vertical e uma na horizontal. E por fim a gente tem um outro tipo de apoio, que é o engastamento, né? O que é o engastamento? Imagina que eu tenha lá, ó, na parede, né? Tenha lá um furo na parede e eu vá inserir o material lá, e aí esse material vai ficar então engastado, né? Então, quando ele fica engastado, ele restringe a movimentação do meu material na vertical, na horizontal, e também não deixa o meu material rotacionar, né? Não tem como existir um momento ali. Então surge nesse caso, ó, quando o material está engastado, surge três reações, tá? Uma reação horizontal, uma reação vertical e uma reação de momento, tá? Alguns exemplos, né? Então, ó, quando a gente fala de eixos de equipamentos aí, esses eixos eles estão apoiados, né? Ó, tá apoiado aqui no meu mancal, aqui também tem um mancal, ali a mesma situação, né? Então os mancais lá que dão suporte ao meu eixo. Aqui, ó, veja, uma empilhadeira, né? Quando vai transportar uma carga, também funciona ali como uma situação de apoio para a carga, né? Aqui, ó, a gente consegue ver melhor a situação do biapoiado, né? Ó, apoiado desse lado e apoiado desse lado, biapoiado, né? Ainda aqui, ó, tá desse lado tem um pino, né? Porque estou restringindo a movimentação tanto na horizontal quanto na vertical. Então aqui eu representei com esse desenho, né? Como se fosse um pino. E desse lado só restringe o movimento na vertical. Então é um rolete, né? Então eu representei aqui com essa bolinha. Bolinha para representar o rolete
e do outro lado aqui esse desenho para representar o pino, tá? E aí as forças, né? Vai ter uma força aqui, uma força aqui, uma força aqui, forças externas. Essa e essa, tá? Então aqui uma representaçãozinha esquemática dessa foto. E o engastamento, né? O exemplo mais simples de engastamento é esse tipo de escada aqui, né? Vocês já devem ter visto em algum lugar isso daqui. Então, essa escada aqui, ó, os degraus, na verdade, eles ficam presos só de um dos lados, né? Então, ó, seria uma situação desse tipo aqui de engaste. Toda vez que uma pessoa pisa num degrau desse, esse degrau ele não deixa, né, nem movimentar na horizontal, nem na vertical e nem rotacionar, né? Então a gente tem alguns exemplos aí de apoios. Empilhadeira, né, como eu tinha falado, aqui ó, as pás da empilhadeira servem de apoio aí para a carga que vai ser transportada. E vamos fazer um exemplo. Então, o exemplo pede o seguinte, ó, para a estrutura mostrada na figura, determine as reações nos apoios A e C. Então a gente tem aqui o apoio A, o apoio C, e no meio aqui está sendo aplicada uma força externa de 5 kN. Distâncias entre o ponto A e o ponto B tem 2 metros, entre o ponto B e o ponto C tem mais 2 metros, tá? Vamos imaginar que isso seja um eixo, tá? E aqui ó, já escrevi para a gente as nossas condições de equilíbrio. Então a gente está trabalhando estática, né? E a gente está trabalhando com esses corpos em equilíbrio, né? Ou seja, a soma das forças que agem nesse sistema aí tem que ser igual a zero para que ele esteja em equilíbrio, e a soma de momentos que agem nesse sistema também tem que ser igual a zero para que esse equilíbrio seja mantido, tá? Muito bem, quais são essas condições? Ó, o somatório, esse símbolo aqui de somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero e somatório de momentos igual a zero, tá? Então a gente vai fazer essas continhas aí para calcular as reações nos apoios. Mas onde estão as reações nos apoios, né? Ó, esses dois apoios aí, eles são apoios do tipo rolete, tá? Embora o desenho não esteja mostrando muito bem, são apoios do tipo rolete, tanto no ponto A quanto no ponto C. Então, tanto em A quanto em C, vão surgir ali, em cada um deles, né? No ponto A vai surgir uma reação só na vertical, que eu chamei de RAV, reação em A na vertical, e uma reação em C, que eu chamei de RCV, tá? E aí eu vou usar esse desenho aqui para fazer os meus cálculos. Primeiro, né, se eu olhar minhas condições de estática, ó, eu sei que o somatório de forças em x é igual a zero. Se eu olho aqui, ó, no meu esqueminha, tem alguma força na horizontal em x? Não tem. Então eu já posso concluir que a soma de forças em x realmente é igual a zero, tá? Aí, então essa primeira condição aqui, ó, ela já está satisfeita, não preciso mais me preocupar com ela. Venho agora para essa segunda condição. Poderia fazer primeiro essa ou essa. Eu fiz primeiro essa, e aí no próximo exemplo a gente vai fazer primeiro soma de forças em y igual a zero como condição, fazer ela primeiro ali, tá? Então, ó, somatório de momentos em relação ao ponto de referência A igual a zero. Eu gosto muito de pegar esse ponto de apoio aqui da esquerda como ponto de referência, tá? Eu acho mais fácil, vocês vão ver que a maioria dos exercícios eu vou resolver desse jeito. Então, meu ponto de referência é o ponto A, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer a somatória dos momentos em relação ao ponto A, tá? Então, o ponto A é o meu ponto de referência, né? A força que age em cima dele aqui, ó, em cima do ponto A, é o RAV. Lembra que momento é força vezes distância. Se eu quiser, tomando o ponto A como referência, calcular o momento gerado pelo RAV, como o RAV está em cima do ponto A, ele está a uma distância de 0 metros do ponto A. Então, se eu fizer RAV vezes 0, vai dar 0, né? Então, essa primeira força que está em cima do meu ponto de referência, posso esquecer porque o momento gerado por ela vai ser sempre 0. Vou olhar a próxima força, ó. Então, meu ponto A, próxima força que aparece é a de 5. Se o meu ponto A é o ponto de referência, ó, esse 5 ele quer girar, então ele vem de cima, ele quer girar o meu material no sentido horário. Veja aqui, ó, ele vem de cima e tenta girar assim, no sentido horário.
Se ele tenta girar no sentido horário, ele vai gerar um momento negativo, que a gente deixou combinado que momento no sentido horário negativo, momento no sentido anti-horário positivo, tá? Então vai ficar como, ó, menos 5, que é a força, o menos é por causa do sentido horário, então menos 5 de força, qual é a distância do ponto A? Ó, vezes 2, então menos 5 vezes 2. E aí aqui, ó, a próxima força que aparece é o RCV. O RCV vai tentar girar a minha estrutura, ó, ele vem de baixo e tenta girar assim, ó. Tenta girar no sentido anti-horário. Se ele tenta girar no sentido anti-horário, ele gera um momento positivo, tá? Então fica mais, né, RCV multiplicado pela distância total do ponto C em relação ao ponto A, que é o comprimento total do material de 4 metros. Então, RCV vezes 4, e aí a somatória dos momentos igual a zero. Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Esse menos 10, quando passa para o outro lado do igual, vai mais 10. 4 RCV, esse 4 que está multiplicando, RCV passa dividindo. Então, RCV é igual a 10 dividido por 4, que dá 2,5 kN. Então, a reação, o valor da reação em C é de 2,5 kN. Falta ainda determinar o valor da reação em A. Então, agora, ó, eu já usei essa condição de equilíbrio, eu vi que era verdadeira, porque eu não tinha força em X. Essa condição de equilíbrio a gente acabou de fazer. Vou usar essa daqui agora, soma de forças em Y igual a zero. Quando eu faço isso, toda setinha que está para cima, ela é considerada positiva, e toda setinha que está para baixo, ela é considerada negativa, tá? Então, ó, somatório de forças em Y igual a zero. Então, RAV, né, ó, setinha para cima, mais RAV. RCV, setinha para cima, mais RCV. Menos 5, por quê? Setinha para baixo ali do 5. Menos 5, tudo isso igual a zero. RCV eu já sei o valor, a gente já determinou, 2,5. Então fica RAV, que é quem eu quero descobrir, vou isolar ele. Então o menos 5 passa para lá mais 5, e o mais RCV passa para lá menos RCV. Então fica RAV igual a 5 menos RCV, que é de 2,5, dá um RAV de 2,5. Então, está sendo aplicada uma força de 5 kN externa, e como o meu sistema está em equilíbrio, os apoios aqui vão exatamente equilibrar essa força externa, ou seja, 2,5 kN em A e 2,5 kN em C. Tá? Vamos fazer agora mais um exemplo com um número maior aí de forças. Então aqui, ó, o que a gente tem? De novo, né, um apoio do tipo rolete em A, um apoio do tipo rolete em B, forças externas 2 kN, 3 kN e 2 kN, distâncias 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Vou começar fazendo um negócio chamado de diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É um esqueminha que eu faço para marcar só as forças externas e as reações dos apoios, tá? Nesse apoio aqui, como é um rolete, vai surgir só uma reação na vertical, que eu chamei aqui no meu diagrama de corpo livre de AY. Então, no ponto A tem uma reação na vertical chamada de AY. Aí eu tenho 2 kN, 3 kN, 2 kN, e aqui, ó, eu tenho no ponto B, como é um rolete, só uma reação na vertical também, que eu chamei de BY. Então, BY aqui para cima. Vou começar a aplicar minhas condições de equilíbrio. Então, soma de forças em x igual a zero, beleza, não tem força em x, ó, não tem força na horizontal, essa primeira condição está satisfeita. Soma de forças em y igual a zero, né? Então o que eu tenho que olhar? Toda setinha que está para cima é positiva e toda setinha que está para baixo é negativa. Então, ó, soma de forças em y igual a zero, então fica mais AY menos 2, menos 3, menos 2, mais BY, foi o que eu fiz aqui, ó. AY menos 2, menos 3, menos 2, mais BY igual a 0, tá? Menos 2, menos 3, menos 2 dá menos 7. Então, AY menos 7 mais BY igual a 0. Ajudou? Não muito, porque eu ainda não consegui determinar o valor nem de AY nem de BY. Mas agora eu vou usar a minha terceira condição aqui de equilíbrio, que é a somatória de momentos. Eu vou fazer soma de momentos em relação ao ponto A, que é o ponto mais da esquerda, como ponto de referência.
Lembra que momento é sempre força vezes distância, e quando ele acontece no sentido horário ele é positivo, aliás, negativo, e quando acontece no sentido anti-horário a gente vai considerar ele positivo, tá? Isso daqui é algo que a gente está deixando combinado, tá? Uma convenção nossa, tudo bem? Pode ser que algum livro apresente de uma outra forma, tá? Beleza. Então aqui, ó, ponto A como referência, ele fica paradinho lá, e a força que está em cima do ponto A, esquece ela. Vou olhar a primeira força a partir dela, que é essa de 2 kN. Ó, ela vem de cima e ela tenta girar, se aqui ficar paradinho, né? Tenta girar no sentido horário a minha estrutura. Então, lá na conta fica menos, porque é sentido horário, 2, que é a força, vezes a distância do ponto A, que é de 2 também. Menos 2 vezes 2, mais porque é uma somatória. A força de 3, se o ponto A ficar parado, ela também tenta girar o meu sistema no sentido horário. Então fica menos, por causa do sentido horário, 3 que é a força e a distância total do ponto A. Não vai pegar errado aqui pensando que é 2 metros, ó, é 4 metros até o ponto A. As distâncias aqui vão sempre se somando. Menos 3 vezes 4, mais, próxima força é essa de 2, ó, que também tenta girar meu sistema no sentido horário. Então fica menos, por causa do sentido horário, 2 que é a força, vezes a distância total do ponto A, que é de 6 metros, ó, menos 2 vezes 6. E por fim, a reação em B, ela vem de baixo, ó, esse A fica paradinho, tenta girar o meu sistema no sentido anti-horário, gerando um momento positivo, né, aqui, ó. Então fica mais BY, que é a força, distância total do ponto A, que é o comprimento total do meu material, a gente tem BY vezes 8 metros. Tudo isso igual a zero. Então, menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 2 vezes 6, menos 12. BY vezes 8, 8BY. Tudo isso igual a zero. Então, eu vou descobrir quem é aqui, o BY. Para descobrir o BY, eu preciso isolar ele. Então, menos 4 com menos 12 com menos 12 dá menos 28. E esse menos 28, quando passa para o outro lado da igualdade, ele vai positivo. Então, mais 28. O 8 que está multiplicando BY tem que passar dividindo. Então, BY fica isolado e do outro lado fica 28 sobre 8, que dá uma reação em BY de 3,5 kN. Então, aqui em BY, ó, 3,5. Ah, agora falta determinar o AY, né? Como que eu faço? Lembra que a gente deixou essa equação aqui esperando, ó? AY menos 7 mais BY igual a zero. Agora que eu já sei o valor do BY, é só substituir ele aqui para encontrar o AY. Foi isso que eu fiz, ó. AY menos 7 mais BY. BY é 3,5. Tudo isso igual a zero. Menos 7 mais 3,5, menos 3,5. Quando eu passar para o lado de lá, né, então AY menos 3,5 igual a zero. Quando esse menos 3,5 for para o lado de lá, vai ficar AY igual a 3,5. Então, ó, a reação em BY e a reação em AY tem o mesmo valor numérico. Por que isso aconteceu? Primeiro, porque eu tenho simetria aqui, não, as distâncias aqui são equidistantes, né, são iguais, e eu tenho simetria na aplicação das forças, ó, 2 kN a 2 metros do ponto A, 2 kN a 2 metros do ponto B, 3 kN no centro, a 4 metros do ponto A e também a 4 metros do ponto B. Vai ser sempre assim? A gente vai ver que não, né? As reações nos dois pontos nem sempre vão ser iguais, tá? Bom, gente, é isso. Vou deixar um para vocês tentarem fazer, um bastante simples, e nos vemos na nossa aula de quarta-feira e aí síncrona. Tudo bem? Fiquem bem, bom final de semana e até quarta.